Estamos em um momento em que os filmes e as séries ocidentais estão cada vez mais apressados, cada vez mais obcecados em explicar tudo, em tornar tudo um grande mistério, cheio de ganchos, de reviravoltas, algo que a Netflix ela explora ao extremo, tá? E como estamos em dezembro de 2025, acho que eu nem preciso explicar qual programa deles que eu tô falando, né? Eis que chega Pluribus, um seriado da Apple TV Plus e que vai na direção completamente oposta a isso. E confesso, é justamente isso que me conquistou. A série não tem pressa, ela não tenta se reduzir pelo choque e tampouco facilita a vida de quem está acompanhando, tá? Pluribus pede tempo, atenção e disposição para ficar no desconforto. E ao final de cada episódio, eu percebi que estava ficando muito cansado, bastante cansado mesmo, de produções como Stranger Things, e estou muito mais disposto a acompanhar obras como Pluribus, ou como Better Call Saul, ou como Breaking Bad, todas essas três do Vince Gilligan. Fala galera, meu nome é João Vitor Ludson, sou um fã de cinema e também de alguns seriados, e como deu para perceber, eu tô aqui para falar de Pluribus, o novo seriado do Vince Gilligan, produzido pela Apple TV Plus, estrelado pela incrível Rhea Seehorn. Cara, como eu amo essa atriz, de verdade. Enfim, peço encarecidamente que você já curta o vídeo aqui embaixo, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e que ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo, tá? E comenta aí alguma coisa sobre Pluribus, sobre qualquer coisa, só para engajar, tá? Enfim, bora lá falar dessa série nova, cuja primeira temporada acabou de chegar ao fim. Bom, a premissa de Pluribus já é provocadora por si só. Imagine que a humanidade alcançou a mente coletiva e que guerras, conflitos, disputas políticas, desigualdades sociais, tudo isso deixou de existir. E não só isso, como também a possibilidade dessas coisas voltarem. O planeta funciona melhor, as coisas fluem muito mais serenas e a vida segue um equilíbrio quase utópico. O ar está mais limpo, já que também acabou a poluição. O detalhe incômodo é que isso não é apresentado como um erro óbvio. Pluribus, que vem da expressão e pluribus unum, que traduzindo do latim significa de muitos um, não aponta o dedo para essa transformação como algo claramente maligno. Muito pelo contrário. E é exatamente aí que a série começa a cutucar nossas certezas. E se tem uma coisa que Pluribus desafia, são nossas certezas e ideias, tá? No centro dessa história, temos Carol Sturcker, vivida pela Rhea Seehorn, que tá simplesmente extraordinária. Quem acompanhou o Better Call Saul sabe do que essa atriz é capaz, tá? A Kim Wexler é uma advogada bastante otimista, quase incapaz de fazer algo que fuja da sua lógica de justiça legal e que se relaciona com uma pessoa que está envolvida no mundo do crime até o pescoço, mas que o ama a si mesmo. Já a Carol Sturcker é uma frustrada escritora de ficção científica de baixa qualidade, mas cujos livros vendem muito. E esse papel igualmente desafiador, ele foi escrito sob medida para ela pelo Vince Gilligan. O showrunner, né? Showrunner, roteirista, diretor, Vince Gilligan, ele já escreveu o papel da Carol pensando na Rhea para interpretar, sabe? Só que a Carol, ela tá em outra chave emocional em relação a Kim, tá? Ela é amarga, impaciente, autocentrada, tem ali alguns traços de alcoolismo, muitas vezes é uma pessoa difícil de gostar, e ainda assim é impossível de ignorar. A Rhea Seehorn, ela domina cada silêncio, cada olhar atravessado. É uma atuação que não pede atenção, ela conquista. E ela faz uma parada com a boca que é assim, ó. Vários momentos dela ela faz isso, sabe? É como se fosse um nervosismo situacional bem corriqueiro dela, sabe? Cara, é impossível não gostar da atuação da Rhea Seehorn. Voltando, né? A resistência de Carol à mente coletiva não nasce apenas de princípios elevados, sabe? Ali, ego, medo, solidão e a necessidade profunda de continuar sendo alguém separado do todo. Pluribus tem um texto honesto o suficiente para reconhecer que a individualidade da Carol, e por que não de todos nós, né, pode ser tão virtuoso quanto cruel. Ao acompanhar essa personagem, a série nos força a encarar uma pergunta desconfortável. Defendemos essa individualidade porque ela é moralmente superior ou porque é tudo que nós conhecemos? Who? Minha esposa. She didn't like my glug 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 glug. Now I really need a drink. O individualismo em Pluribus ele não é tratado como se fosse um valor absoluto. Ele surge também como uma forma sofisticada de solidão. Ao acompanharmos a Carol, a série sugere que o eu
não é apenas uma fonte de identidade, mas também de isolamento, de vaidade e de várias hierarquias morais, né? Essa abordagem, ela dialoga quase diretamente com obras como Neon Genesis Evangelion, onde a fusão das consciências promete eliminar a dor da separação entre os indivíduos. Ou dialoga também com Sense8, nossa, que saudade dessa série, que explora a conexão mental como ampliação da empatia, sabe? Pluribus parece além, perguntando o que acontece quando a empatia total elimina a própria ideia de alteridade. É por isso que a figura de Josia, acho que eu falei certo o nome dela, que é interpretada pela atriz polonesa Karolina Wydra, ela é tão marcante. A Josia é a representação visual dessa entidade que é chamada de União. E também a figura amigável, junto ali com o John Cena, que vem para explicar a Carol tudo o que está acontecendo, né? A Josia tem o biotipo e o rosto atraentes a Carol, exatamente do jeito que ela gostaria que fosse uma mulher para ela, sabe? E como que a União sabe disso? Pois a Helen, a esposa de Carol, que faleceu durante o processo da união, e o casamento das duas é um dos pouquíssimos pontos fracos da série, na minha opinião, né? Ela sabia de detalhes de um dos protagonistas dos livros que a Carol escreve, né? E originalmente, esse protagonista era uma mulher. Então, os outros decidiram que a figura amigável para se apresentar a Carol deveria ser a Jojo, que ela é exatamente do jeito que ela imaginava. E que grande atriz que é a Karolina Wydra. Como ela é a representação dos outros, ela consegue sintetizar tudo o que eles sentem em sorrisos e olhares, sabe? Mas sem deixar de atrair a Carol. E mesmo quando Joja recebe perguntas desconfortáveis, fica claro que os outros ficaram incomodados como um todo, sabe? Já que eles não podem mentir, né? E tudo isso passa pela atuação da Karolina Wydra. Eu não conhecia a atriz e quando pesquisei, eu vi que a coisa mais marcante que ela fez foi uma vampira na série True Blood por alguns episódios, que eu não assisti. Enfim, pra mim uma grande revelação essa atriz. Só que a Carol não é a única no mundo que não passou pela união, sabe? Há outros 12 indivíduos espalhados aí pela Terra. Tem gente no Peru, na Mauritânia, no Paraguai, na Índia. 2 deles especificamente me chamaram a atenção, que é o Mr. Diabaté, que ele é da Mauritânia, né? E o Mazunos Oviedo, que ele é do Paraguai. O Senhor Diabaté, ele é vivido por um ator chamado Samba Schultz, que eu também não conhecia, tá? E que me surpreendeu bastante, porque ele consegue entregar um personagem que é bastante carismático e que tem umas ideias bizarras de liberdade extrema, sabe? Mas seu carisma disfarça isso. Assim como a Carol e o Manussos, ele também não quer passar pela união, pois ele arrumou um jeito de se aproveitar da situação, e se aproveitar muito bem dessa situação, para poder criar ali o seu próprio reinado. E aí ali ele vive uma vida de luxo, cheio de teatro, já que os membros dos outros eles são incapazes de dizer não. E a partir disso, o Senhor Diabaté ele cria cenários onde todos os outros elogiam. Ele cria jogatinos onde ele sempre sai ganhando, entendeu? Ele escolhe os mais belos corpos femininos em milhões de pessoas e cria seu próprio harém. Mas o Diabaté ele quer continuar com a sua vida de luxo. E ele opta por não acatar a luta da Carol. A luta dela de querer salvar o mundo, né? Pois do jeito que tá, o mundo tá bom demais pra ele, sabe? Temos então Manussos, que ele é interpretado pelo excelente Carlos Manuel Vesga, que ele não é paraguaio, ele é colombiano. Manussos, assim como Carol Diabaté, não quer passar pela união. Mas diferente do Diabaté, ele acata a luta da Carol e decide sair do Paraguai de carro e vai até os Estados Unidos, mais especificamente em Albuquerque. E essa luta é a única coisa comum entre o Manussos e a Carol, porque eles não poderiam ser mais diferentes entre si, cara. Talvez por ele vir da América Latina, sua jornada aparenta ser muito mais nobre. Enquanto ele viaja, o Manussos ele deixa dinheiro nos postos de gasolina, entendeu? Ele pede o comprovante de gastos no hospital ali quando ele se machuca. Não em todo país tem SUS, né, gente? E ele faz essas coisas, pois ele genuinamente acredita que vai salvar o mundo, vai salvar a humanidade desse coletivismo forçado por um vírus alienígena. E, ironicamente, ele não é egoísta, diferente da Carol. Porque ela, sim, é egoísta pra caramba. A Carol prega que precisa pôr fim a essa coletivização, só que ela não pensa nos danos colaterais que isso pode causar, né? Claro, é possível argumentar que ela perdeu o amor da sua vida e talvez ainda esteja de luto, mas suas atitudes são egoístas, sabe? E isso fica nítido em cenas como quando ela pede para que refaçam um supermercado só para ela poder fazer suas compras. E também quando ela pede uma granada. Ela quer fazer tudo sozinha. Ela quer fazer as compras, quer enterrar sua esposa, quer fazer seu próprio café da manhã. Mas na hora de enviar mensagens pelo mundo, ela
Ela não hesita em pedir ajuda e depender da boa vontade dos outros. E a cara dela nem queima, tá? Nisso ela tá muito mais próxima do Diabaté do que do Manussos, que ele sim recusa qualquer ajuda vindo dos outros. Cara, o Vince Gilligan, ele é genial compondo personagens, cara, incrível. Telefono. I don't speak Snap. Hã? Visualmente, Plutobus é uma série que abraça o vazio. As cidades silenciosas, as ruas desertas, a ausência de ruído e de movimento criam uma atmosfera melancólica e estranhamente bela. Isso são características visuais que a gente já viu o Vince Gilligan colocar nas outras séries que ele produziu, né? Há um episódio em que a Carol vai para Las Vegas se encontrar com o Senhor Diabaté. E ver a cidade vazia daquele jeito, uma cidade que normalmente é movimentada, causa estranheza. Até porque recentemente eu revi Se Beber Não Casa, tá? Esse silêncio constante não é apenas estético. Ele reforça a solidão da Carol e a sensação de que algo essencial pode ter sido perdido no caminho da evolução da humanidade, né? E o ritmo lento, longe de ser um defeito, ele se torna parte da experiência, né? É um ritmo que pede contemplação, que permite sentir o peso de cada ausência e de cada escolha. E o que mais marcou em Plutobus é justamente essa coragem de não oferecer respostas fáceis enquanto a gente acompanha esses personagens tão falhos, né? A série não afirma que a mente de colmeia, essa mente coletiva, não afirma que esse é o caminho, mas também não trata o individualismo como se fosse um valor sagrado e intocável. A série prefere habitar o meio do caminho, onde as certezas se desfazem e as perguntas continuam ecoando, ainda depois que o episódio termina, cara. No fim das contas, Plutobus é uma dessas séries raras que não tenta agradar todo mundo, e ainda bem, né? É uma obra lenta, reflexiva, profundamente humana, ancorada por uma atuação monumental da Rhea Seehorn, que mais uma vez prova por que ela merece estar entre os grandes nomes da televisão ou streaming, né, contemporâneos. Eu amei acompanhar essa jornada, respeitando seus tempos, seus silêncios, suas ambiguidades, tudo isso sem fazer o espectador de burro. E em um cenário tão saturado de fórmulas prontas, isso já é algo valioso demais para ser ignorado, sabe? Eu disse lá no início do vídeo que Plutobus vem da expressão E Pluribus Unum, que é de origem latina, né? E eu acredito que o nome não é por acaso. Essa frase é o lema dos Estados Unidos da América. E eu falo isso a nível federal, pois lá na sua fundação, em 1776, queria um lema que sintetizasse a união das 13 colônias. E esse lema pode ser visto nas notas de dólar até hoje. Quando eu vejo as atitudes absolutamente individualistas da Carol, fica claro pra mim que ela é a representação personificada dos Estados Unidos nessa série, já que é ela quem quer salvar o mundo do grande mal, né? Historicamente, esse mal pode ser a Europa, pode ser o islamismo, pode ser o Oriente, pode ser o socialismo. Inclusive, note como a união causada pelo vírus Alien pode significar uma versão fetichizada da utopia comunista, né? Pelo menos aos olhos da Carol. Enfim, o grande mal pode ser qualquer coisa que os Estados Unidos da América queiram que seja. E para combater, ele vai buscar aliados que concordem com suas ideias, não necessariamente com os meios para alcançá-las. E é interessante ver como o único aliado que sobrou a Carol ao final da primeira temporada é justamente alguém que vem de um país que, historicamente, os Estados Unidos falam que fazem parte de sua zona de influência, né? E na última cena da temporada, as últimas palavras que Carol diz nesse momento são justamente a arma que deu todo o poder aos Estados Unidos nos últimos 80 anos. Bomba atômica. Cara, estou lentamente ansioso para assistir a segunda temporada de Plutobus. Meu nome é Vitor Hudson, sou um fã de cinema e de séries, tá? Eu assisto muitas séries, inclusive. E fico por aqui. Se você gostou do meu vídeo, gostou do que eu falei, espero que você curta o vídeo, deixe o seu like. Peço também que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e conte aí pra mim o que você achou de Plutobus. Se você esperava mais, se atingiu suas expectativas ou superou as suas expectativas, se você tá ansioso para ver a próxima temporada, comenta aí por favor, tá? Vamos engajar. Bem galera, no mais é isso. Esse é o último vídeo de 2025. Desejo um feliz ano novo para vocês e até lá. Tchau.